Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. E hoje vamos refletir a quinta parte do livro O Abandono à Providência Divina, de Jean-Pierre de Caussade. Vamos lá? A leitura e os outros exercícios de piedade não nos santificam, senão enquanto são para nós como canais da ação de Deus. Toda a nossa ciência consiste em conhecer esta ordem do momento presente. Toda leitura que se faz sem ser pela ordem de Deus é prejudicial. É a vontade de Deus e a sua ordem que é graça e opera no fundo dos nossos corações, pelas nossas leituras, como por todas as nossas obras. Sem ela, as leituras são apenas espécies ou aparências vãs que, destituídas a nosso respeito da virtude vivificante da ordem de Deus, não servem senão para deixar vazio o coração, precisamente pela plenitude que causam ao espírito. Essa divina vontade penetrando na alma de um jovem ignorante, por meio de alguns sofrimentos ou de quaisquer outras ações vulgares, opera no mais íntimo do seu coração esse termo misterioso de ser sobrenatural, sem contudo encher o seu espírito de qualquer ideia capaz de ensoberbecer-se. Ao passo que o homem orgulhoso que estuda os livros espirituais, levados somente da curiosidade, sem a vontade de Deus estar unida à sua leitura, não recebe senão a letra morta, sem o espírito que a vivifica, e vai se tornando cada vez mais árido e seco. A ordem de Deus, a sua divina vontade, é a vida da alma. De qualquer modo que a alma a receba ou aplique a si mesma, qualquer que seja a relação que esta divina vontade tenha para com o espírito, alimenta a alma e faz-la crescer continuamente, dando-lhe o que há de melhor em cada momento. O que produz tão divinos efeitos não é isto nem aquilo, mas o que pertence à ordem de Deus no momento atual. O que era o melhor no momento passado já não o é, por não estar informado pela vontade de Deus, a qual se nos vai apresentando sob outras aparências, para fazer nascer a obrigação do momento presente. E esta obrigação, qualquer que seja a aparência que ela tome, é o que presentemente há de mais santificante para as nossas almas. Se neste momento a vontade divina nos manda ler, a leitura realiza no fundo da alma esse efeito misterioso. Se a vontade divina nos manda deixar a leitura por um dever de contemplação atual, este dever opera no fundo do coração o homem novo, e a leitura seria então prejudicial e inútil. Se a vontade divina retira a alma da contemplação atual para aplicá-la a uma operação exterior, mesmo durante consideráveis espaços de tempo, o nosso dever forma Jesus Cristo no fundo do coração, e toda a doçura da contemplação serviria apenas para o destruir. A ordem de Deus é a plenitude de todos os nossos momentos. Vai revestindo mil aparências diferentes, as quais, tornando-se sucessivamente o nosso dever atual, formam, fazem crescer e consumam em nós o homem novo, até a plenitude que a divina sabedoria nos destinou. Este misterioso crescimento da idade de Jesus Cristo nos nossos corações é o termo produzido pela ordem de Deus, é o fruto da sua graça e da sua divina vontade. Este fruto, como dissemos, produz-se
cresce e alimenta-se pela sucessão dos nossos deveres presentes, que a própria vontade de Deus preenche. Cumprindo esses deveres, estamos sempre seguros de possuir a melhor parte, porque esta vontade santa é precisamente a melhor parte. Não há senão que deixá-la agir e abandonar-se cegamente, com uma confiança perfeita à sua ação. Ela é infinitamente poderosa, infinitamente benéfica para todas as almas que nela esperam totalmente e sem reserva, que só a ela amam e buscam, e creem com uma fé e com uma confiança inabalável, que o melhor é o que ela faz em cada momento, sem buscar noutra parte o mais ou menos, sem se deter a considerar as relações que tudo o que é material tem com a ordem de Deus. O que não é senão um verdadeiro amor próprio, buscando-se a si mesmo. A vontade de Deus é o essencial, o real, a virtude de todas as coisas. Ela é que as ajusta e as acomoda à alma. Sem ela, tudo é vão, tudo é nada, mentira, vaidade, letra, aparência exterior e morte. A vontade de Deus é a salvação da alma, qualquer que seja a aparência sob que se apresente o assunto a que se aplica. Portanto, não se deve olhar para as relações que as coisas têm com o espírito e com o corpo, para julgar sua virtude, pois essas relações são de reduzida importância. A vontade de Deus é que dá às coisas, sejam elas quais forem, a eficácia para formar Jesus Cristo no fundo dos nossos corações. Portanto, se não devem dar leis nem traçar limites a esta vontade, pois ela é onipotente. Tenha o espírito as ideias que lhe aprouver. Sinta o corpo aquilo que puder, mesmo que para o espírito não fossem senão distrações e perturbações, e para o corpo doenças e morte. Entretanto, esta divina vontade é sempre, para o momento presente, a vida do corpo e da alma, porque, enfim, uma e outra, em qualquer estado que sejam, são, por ela, sempre sustentados e conservados. Sem ela, o pão é veneno. Por ela, o veneno é remédio salutar. Os livros sem ela não fazem senão cegar, e por ela, a perturbação torna-se luz. Ela é, para todas as coisas, tudo que nelas há de bondade e de verdade. Ela dá-nos Deus em tudo, e Deus é o ser infinito que tem o lugar de tudo na alma que o possui. E lendo essa parte, eu me recordei daquela passagem, né, lá do final, se eu não me engano, do livro de São João, do Evangelho, né, de São João, que Jesus, ele fala, né, no finalzinho do Evangelho, que todos aqueles, né, que forem batizados, né, e todos aqueles, né, e todos os discípulos, né, eles fossem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que realizassem as obras, né? E nesse sentido, os sinais iriam acompanhá-los para provar que eles realmente estavam com Deus. E um deles era se bebessem veneno mortal. Esse não ia fazer mal para eles. E aí que tá. Isso me faz recordar de um outro ponto, né? Que é de São Bento. E tem uma história, diz que São Bento, né? Ele estava sendo envenenado, ia ser envenenado, né? Uns irmãos da ordem onde que ele estava, a gente até contou isso no episódio sobre São Bento, que ele estava, né, como diretor, mesmo sem ele mesmo querer, mas a pedido de outros, eles deram uma taça com veneno. São Bento, como de costume, abençoava tudo aquilo que ele consumia,
E quando ele abençoou a taça, aquilo se quebrou. E ele não foi envenenado. Mas voltando para o exemplo anterior, para a passagem, né, que Jesus disse que se bebesse veneno mortal aquilo não os atingiria, isso me faz recordar da graça de Deus no sentido de proteção também, dos dons até extraordinários que Deus nos dá. Entendendo que, nesse sentido, quando a gente está na vontade de Deus, fazendo as coisas de Deus, coisas até extraordinárias podem acontecer. A gente vai ter a proteção de Deus, Deus vai nos proteger, desde que nos cumpramos, né, aquilo que é a nossa obrigação, que Deus nos pede, que são os mandamentos, né, e aquilo que nos é necessário receber os sacramentos, né, buscá-lo nesse sentido. Nada de mal vai nos acontecer, e só aquilo que for nos acontecer era para o nosso bem. Deu para entender a lógica? E nesse sentido, até chegar ao ponto de tomar uma taça com veneno, tomar veneno, aquilo não vai nos fazer mal. Tem até o exemplo, né? Se eu não me engano, São Paulo, ele até aconteceu um caso desse, né? Dele ter sido, tentaram envenenar ele e ele não morreu, né? Tem uma história assim. Eu não me recordo exatamente qual passagem, qual lugar que está. Mas aí, nesse sentido, a gente precisa de entender que tudo que a gente faz, que a gente for fazer, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E quem que vai dizer pra gente se algo é pro nosso bem e algo que não é pro nosso bem? Se algo para aquele momento vale a pena pra gente e algo que não vale a pena pra gente? É o Espírito Santo. E como que a gente vai conseguir ouvir e reconhecer a voz dele? O discernimento vem pelo conhecimento, né? O conhecimento da palavra, o conhecimento que nos é também transmitido pela tradição da igreja, que nos ensina aquilo que é errado, aquilo que é certo também. E nesse sentido, pela intimidade com o Espírito Santo, através da oração, é que a gente vai entendendo o que vale a pena para cada momento. Entendendo que isso é uma graça de Deus. É a ação de Deus, não é a nossa ação. E com o tempo a gente vai percebendo quando a gente quer buscar certas coisas por curiosidade e certas coisas não são por curiosidade, mas por necessidade. E que tem horas também que Deus vai nos pedir para fazermos coisas que a gente não tem vontade, mas que aquilo é para o nosso bem e que a gente aceita aquilo. Desde, por exemplo, até o perdoar um irmão que nos ofendeu tanto, que se a gente fosse do mundo afora, não fosse cristão, a gente deveria até, pela lei do mundo, pagar com a mesma moeda, vingar-se, buscar a justiça do mundo de alguma outra forma. Mas, como cristãos, Deus ele mesmo nos fala através de São Paulo, né? A Deus a justiça, a Deus a vingança. Então não cabe a nós buscarmos isso, mas cabe a Deus. E a nós cabe imitar Jesus Cristo, até mesmo no perdão e na misericórdia. Então é isso. Para a gente aproveitar bem o momento atual, a gente precisa de estar em oração, em sintonia com o Espírito Santo. E para tê-lo, precisamos de fazer a nossa obrigação mínima, que é buscar os sacramentos. Se a gente está em pecado mortal, vai se confessar, procura correndo imediatamente, através também da leitura orante da Bíblia, da oração pessoal e dos sacramentos até mesmo, em especial, né, a Eucaristia. Os outros sacramentos a gente vai vivendo, vai buscando também. E a Eucaristia vai nos ajudar muito nesse ponto. Então é isso. Confiemos em Deus. Confiemos em Deus e no trajeto que Deus quiser nos dar. Pode ser até que para a tua vida, Deus até está te colocando um santo de devoção que possa te ajudar a imitar a Jesus Cristo. E através disso também uma prática de devoção exterior no sentido. O exercício exterior aqui seria, por exemplo, as orações externas. Por exemplo, desde a oração do Santo Terço, de coroinha de Nossa Senhora, né? A ação exterior, né, de rezar alto, né? Rezar em voz alta. Isso é para fora. Mas o que é para dentro é a oração interior, né?
E nesse sentido, todos eles têm o seu proveito de acordo com o seu momento, que for o que Deus for conduzindo, né? E eu fui entendendo para mim, por exemplo, na minha vida pessoal, que a oração do Santo Rosário me é importante. Que à medida que eu vou rezando e meditando, né, todos os mistérios, né, que a gente medita no Santo Texto, que são mistérios da Bíblia, do Evangelho, sobre a vida de Jesus e de Nossa Senhora, né, isso me faz recordar da minha miséria e recordar do trajeto que Jesus passou para me trazer a graça de restituir a filiação, né? A graça de ser filho de Deus, né? E de ser perdoado. E nesse sentido valorizar. E pedindo pela intercessão de Nossa Senhora, entendendo como ela viveu a palavra de Deus, como ela imitou Jesus Cristo, entendendo assim, eu posso aprender a ser mais humilde, reconhecendo que eu sou tão pecador e miserável que eu não posso, sempre que eu posso, mas que para mim melhor, para mim crescer, eu preciso ser menor. E às vezes, e reconhecendo que Jesus Cristo é Deus, quando eu busco pela intercessão de algum santo, eu possa dessa forma crescer na humildade. Tá dando para entender a lógica? Eu não sou humilde. Eu vou reconhecer para você. Porque se eu dissesse que eu sou humilde, aí já estaria a raiz do meu pecado. Quem sabe que eu sou humilde ou não sou humilde é o próprio Deus. Mas eu reconhecendo minhas próprias misérias e buscando fazer a vontade de Deus com amor a Ele, aí sim, tudo aquilo vai ter valor. E reconhecendo a minha pequenez e a minha miséria, é assim que eu vou agradar a Deus. Reconhecendo que nada posso, mas tudo de bom que eu faço, como diz São Francisco de Assis, é Deus que opera em mim. Gente, se você gostou, compartilha, curta, comenta, se inscreve e nos acompanhe, né, nos nossos próximos episódios. Que Deus abençoe você imensamente. Shalom. E viva Cristo Rei.